Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Olha eu aqui de novo, feriadão gostoso, mas nós aqui juntos, aprendendo mais um pouquinho sobre a nossa história do Brasil, aprendendo também sobre a história de Jesus. Eu espero que você esteja aí muito bem acompanhada, da sua família, dos seus amigos, mas principalmente que Jesus esteja aí junto com você, assim como está comigo aqui. E aí, prontos para mais uma história? Bom, hoje, 21 de abril, hoje nós comemoramos o dia do Tiradentes. Então eu trouxe aqui para vocês uma história temática sobre Tiradentes com o título Tiradentes, um herói nacional. Jesus Cristo, o herói sem igual. Então vamos lá para a nossa história? Bom, naquele dia de aula, a professora chegou e saudou a sua classe. Bom dia, classe, todo mundo. Bom dia, professora. Bom, criança, hoje vamos estudar um pouco de história. Aí o Joãozinho falou, que tal estudar a história do rei Arthur? Aí a Mariana, não, vamos estudar a história do Chapeuzinho Vermelho. E aí a Joana falou, não, eu prefiro a da Branca de Neve. Aí a Maricota pegou e falou, vocês todos antiquados, melhor mesmo é a história da Barbie. Aí a professora falou, nada disso, hoje nós vamos estudar a história do Brasil. Ah, mas a história do Brasil é muito grande, professora. Sei disso, Pedro, por isso escolhi a história de Tiradentes. Aí o Tanaka falou, Tanaka escova dente direitinho, não precisa tirar dente não. Pode ficar tranquilo, Tanaka, agora ouça a história. E aí ela começou. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, era dentista. Ele nasceu em Minas Gerais em 1746 e perdeu seus pais aos 11 anos. Ah, coitadinho dele, ficou sozinho, falou a Maricota. Não, mas seu irmão, chamado Domingos, que era padre, cuidou dele. E Tiradentes viveu no tempo em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Ele pertencia ao Portugal. Ele e outros amigos queriam que o nosso país fosse livre, deixasse de ser colônia de Portugal e se tornasse um país independente. E para isso, eles criaram um movimento chamado Inconfidência Mineira. Inconf o quê, professora? Inconfidência Mineira. Era um movimento que buscava a liberdade do Brasil. Nesse movimento entrou um homem chamado também Joaquim Silvério dos Reis, que infelizmente traiu seus amigos. Traiu? O que ele fez? Ah, em troca do perdão da coroa, de uma dívida que ele tinha com o rei de Portugal, ele entregou seus amigos. E por causa dessa traição, Tiradentes foi condenado à forca em 21 de abril. Morreu enforcado, professora? Sim, ele foi enforcado na cidade do Rio de Janeiro e depois todo o seu corpo, eles esquartejaram seu corpo e saíram distribuindo nas colônias para que ninguém ousasse, assim como ele, trair a confiança do rei, porque ele fazia parte dos brigadistas da época, dos soldados da época, do exército que cuidava do rei, né? Então, por isso o rei diz que ele traiu a sua confiança e por isso o condenou à forca. Mas de todos os seus amigos, os outros 4 foram inocentados e o único que morreu enforcado foi só Tiradentes. Aí a professora parou e falou, bom, crianças, agora bateu o sinal para o recreio e por hoje é só. No outro dia nós continuamos a contar mais um pouquinho da história do Brasil. Aí, na hora do intervalo, o Pedrinho pegou e falou, nossa, essa história do Tiradentes me fez lembrar de uma outra história. E aí a Maricota falou, que história? Aí ele falou, a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio ao mundo para nos libertar.
Libertar de quê? Perguntou a Maricota. Ah, ele veio para nos libertar do pecado. Infelizmente, o pecado aprisiona muita gente, assim como Tiradentes foi prisioneiro pelo rei. Tem gente que gosta de viver pecando e fazendo um montão de coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu por nós e nos purifica de todo o pecado. Está lá escrito no livro de 1 João 1:7b, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fiquei sabendo também que Jesus foi traído, falou Joãozinho. Sim, por Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Nossa, essa história de Jesus parece com a história do Tiradentes, só que com uma diferença. Jesus não ficou morto lá naquela cruz. Não, 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 não. Ele também, depois de ter sido colocado em um túmulo, ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso mesmo. Isso porque ele é poderoso. Sim, ele viveu de novo. E o Tiradentes foi um herói nacional. E Jesus é um herói sem igual. E esse nosso herói não está morto naquela cruz e nem enterrado no túmulo. Ele voltou para o céu. Tanto é que a nossa história, ele é tão sem igual que a nossa história é dividida antes de Cristo AC e depois de Cristo DC. E tem mais, ele é o Filho de Deus, ninguém é igual a Jesus, por isso podemos dizer que ele pode, é o único que pode nos libertar. Sabe, crianças, que Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão especial, que nós devemos o quê? Contar a sua história para todos. Não devemos nos esquecer que nós temos aqui no Brasil o nosso herói nacional, que é Tiradentes, mas nós temos também Jesus Cristo, que é o nosso herói de toda a humanidade. Porque se não fosse o sacrifício que ele fez na cruz para perdão dos nossos pecados e nossa salvação, hoje nós não poderíamos estar aqui, né, falando dele, para vocês verem como ele é tão importante, a história dele é tão importante, porque ele é o único Filho de Deus. Foi ele quem veio e deu sua vida para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. E sabe como é que ele pode nos libertar? É só nós aceitarmos o sacrifício que ele fez na cruz e convidá-lo para morar no nosso coração. Então vamos fazer uma oração convidando Jesus para entrar no nosso coração? Então vamos lá. Jesus querido, eu sei que o Senhor pode me libertar de tudo aquilo que eu faço de errado e que não agrada a Deus. Sei também que o Senhor morreu na cruz para ser o meu Salvador. Hoje eu te aceito, venha morar no meu coração para sempre, perdoa todos os meus pecados. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, que Tiradentes é um herói nacional, herói nosso aqui do Brasil, mas que Jesus é um herói sem igual, porque ele é o herói de toda a humanidade. Ele deu a vida por toda a humanidade. Olha só essa musiquinha aqui, ó, que você deve contar para todos os seus amigos sobre esse herói, ó. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, aprendido um pouquinho sobre a nossa história também do Brasil.
E continue aí curtindo o feriado de vocês, tá bom? E aguardo vocês no nosso próximo encontro. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curta, comenta, compartilha. Um beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.